Muitas pessoas acreditam que ser gentil é somente usar palavras educadas, ter um modo formal de conversar. Na verdade, gentileza é muito mais amplo do que isso. Gentileza envolve o tom de voz que você usa, a intenção que você tem ao se comunicar com alguém e, sobretudo, a atitude. Às vezes a gente fala tudo corretamente, usa um tom de voz amável, agradável, acolhedor, mas não cumpre aquilo que foi prometido. E aí a gentileza vai por água abaixo. Nesse vídeo a gente vai tentar mostrar justamente como ser gentil no atendimento ao cliente, considerando tudo o que esse cliente está vendo, apesar de muitas vezes não ter a ver diretamente com a resolução do problema dele. Bom dia. Bom dia. Eu queria saber se meu orçamento ficou pronto. Claro. A OS é 0309. Deixa eu dar uma olhadinha pro senhor. Você viu o jogo ontem, cara? Pô, brincadeira, né? Até eu fazer aquele gol. Na sua opinião, a cena que acabamos de assistir representa um atendimento gentil? Muitas pessoas provavelmente dirão que sim, mas gentileza é muito mais do que isso. Gentileza inclui não só aquilo que é dito, mas o tom de voz, o modo como você diz, aquilo que você expressa, as suas expressões faciais e principalmente as suas atitudes. Ao longo desse vídeo, nós vamos mostrar, por exemplo, que o comportamento desse atendente foi 55% rude. E aí a gente vai entender como ser gentil de forma integral para que o cliente se sinta realmente satisfeito no atendimento. Bom dia. Eu gostaria de saber se meu orçamento ficou pronto. A OS é 0309. Pois não, eu vou ver pro senhor. Olha, ficou pronto sim. Ficou em R$85. Tem que trocar o capacitor. O senhor vai querer fazer? Bom dia. Já não falei que não é pra botar isso aí, ô imbecil? Que inferno! Que posso ser útil? Embora a gentileza seja realmente uma ótima ferramenta para você conseguir aquilo que quer e conquistar o seu cliente, ela não pode ser apenas isso. Ela tem que fazer parte do seu jeito de ser, parte do modo como você trata as pessoas. Nessa cena que acabamos de ver, a atitude gentil do atendente foi uma ferramenta muito estratégica, muito maquiada, soou como falsa, porque ao mesmo tempo em que ele tratou o seu cliente de modo gentil, ele tratou o seu colega de trabalho de um modo muito rude. Claro que todos nós temos dias difíceis e que algumas pessoas são mais tolerantes e flexíveis, enquanto outras são mais estouradas e menos pacientes. Mas uma vez que você decide ser um profissional gentil, ser uma pessoa gentil, isso pode fazer parte da sua rotina e ser praticada todos os dias, em todas as relações que você tem ao longo de um dia de trabalho, principalmente no atendimento ao cliente. Bom dia. Antônio, por favor, coloque isso lá atrás. Tá? Obrigado. O que posso ser útil? Deixa eu ver se eu consigo resolver isso. A gentileza que você usa ou a gentileza que você não usa vai ser determinante no sucesso e na sua sensação de autorrealização. A gentileza é um artigo cada vez mais raro. É muito difícil você encontrar pessoas que na rotina do dia a dia, sobre as pressões que a gente vive, se comporta de uma maneira gentil. Portanto, ao se decidir ser uma pessoa gentil, você vai se destacar naturalmente. Claro que todos nós temos dias difíceis e que algumas pessoas são mais pacientes, outras menos. Mas a partir do momento que a gentileza se torna uma escolha, é muito mais fácil você aprender e até exercitar nas suas relações diárias o poder da gentileza. O senhor pode deixar que eu vou resolver isso, vai ser um prazer. Bom
Bom dia. Bom dia. Eu queria saber se o meu orçamento ficou pronto. A OS é 0309. Deixa eu dar uma olhadinha pro senhor. Você viu o jogo ontem, cara? Pô, brincadeira, né? Até eu fazia aquele gol. Lembrou dessa cena que apareceu lá no começo do vídeo e eu disse que apesar de muitas pessoas concordarem que aquele era um atendimento gentil, não era? Pois é, porque a gentileza está diretamente relacionada com a comunicação. E algumas pessoas acreditam que comunicar-se bem é simplesmente falar bem, usar as palavras corretas, quando na verdade a comunicação é um gráfico que inclui 7% da palavra, ou seja, o que você diz para o seu cliente, 38% o tom de voz que você usa, as expressões faciais, a altura, o volume da sua voz, o tom acolhedor que você dá para ela, o tom simpático, e 55% é a atitude. Nessa cena, a gente pode perceber que a atitude dele não foi gentil, muito pelo contrário. Ele fez com que o cliente se sentisse largado, fora daquela cena. Passou a conversar com seu colega de trabalho sobre algo que não tinha nada a ver com aquele atendimento. E isso não tem a ver com a gentileza que a gente quer atingir na excelência do atendimento ao cliente. Mais um para reclamar. Trabalhar com pessoas é estar em constante aprendizado do que é ser gentil. Quando você atende um cliente, você precisa, em primeiro lugar, querer resolver o problema desse cliente, querer ser gentil com ele. Se você não estiver predisposto a isso e estiver achando que aquela situação é cansativa, que você não está com vontade de fazer aquele trabalho, vai ser muito difícil ter uma atitude gentil. Em algum momento, de alguma forma, vai escapar esse seu sentimento, essa sua não disposição para ajudar o seu cliente e ele vai perceber isso. Talvez não saiba nem exatamente onde você não foi gentil, mas ele vai captar e vai sentir. Então, esse é o grande segredo da gentileza no atendimento, é você realmente ir para um atendimento com vontade de solucionar o problema do seu cliente. Oi, eu queria pedir um enorme favor. Eu não queria incomodar não, mas será que dá para você me atender? A expectativa de qualquer pessoa, em qualquer situação, é ser bem tratada de modo gentil. Principalmente quando essa relação tem a ver com o atendimento ao cliente, tem a ver com a reclamação de um produto que não está funcionando, de uma roupa com defeito. Agora, a cena que acabamos de assistir mostra um cliente praticamente implorando para ser bem atendido, para ter o seu problema solucionado. Isso não existe. Imagine você se comportaria de uma forma assim, pagando por algo e depois tendo que implorar para ter o seu problema resolvido? Não, você quer ser tratado de modo gentil e essa é a maior expectativa que um cliente tem em relação a um produto, a uma loja, a uma marca. E é isso que faz o diferencial da sua empresa, do seu profissionalismo e da satisfação do cliente. É o modo como você o trata. De preferência, muito gentil. Amigo, eu ganhei isso aqui, mas a cor eu acho que não tá combinando muito comigo. Ah, que bobagem. Essa cor combina completamente com você, cara. Dá um ar de elegância, fica super bem, vai por mim. Alguns profissionais acreditam que tratar o cliente de modo gentil é se intrometer na opinião dele. Claro que se um cliente pede uma opinião, que o atendente a dê de modo sincero. Mas que ele saiba que mesmo ao fazer um elogio, isso pode soar como uma atitude rude. Na cena que acabamos de assistir, o atendente está elogiando o cliente, está dizendo que a cor cai bem nele, mas no fundo deixa claro que ele está querendo se poupar daquela troca, não ter o trabalho de fazer a troca e mais, que ele está exagerando na gentileza dele e isso soa falso, o cliente percebe. Então é importante entender que a gentileza é também respeitar a individualidade do cliente, para que ele se sinta satisfeito, apoiado, interagindo com o atendente, mas não desrespeitado. Amigo, eu ganhei isso aqui, mas acho que a cor não combina muito comigo.
Pois não, o senhor tem preferência por outra cor? É exatamente num momento de conflito que mais podemos nos beneficiar do poder da gentileza. Quando o cliente entra na sua loja impaciente, nervoso, reclamando, ele está, na verdade, demonstrando a enorme insatisfação que ele tem com o serviço que está sendo oferecido. Se você conseguir se colocar no lugar dele, compreendê-lo e agir imediatamente, demonstrando a importância da atitude, que conta 55% na comunicação eficiente, você com certeza vai conseguir resolver o problema dele de forma muito mais tranquila para todos os envolvidos e ele vai sair da sua loja satisfeito. Eu fico impressionado como vocês tratam os clientes. Senhor, eu tenho certeza que houve um mal-entendido. Eu já estou resolvendo isso para o senhor. Pronto. Está resolvido. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Menos um para encher o saco. Existe uma fantasia de que ao atender bem o seu cliente, ao ser gentil com ele, somente ele sai satisfeito da história. Quando, na verdade, quando você pratica a gentileza no atendimento ao cliente, todos os envolvidos ganham. O cliente sai satisfeito, você reconhece sua própria competência, tendo cumprido bem o seu trabalho, e a empresa onde você trabalha vai prosperar e vai conquistar cada vez mais clientes. Tudo isso resulta num círculo virtuoso onde todos ganham e todos saem beneficiados. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Missão cumprida. Todos nós, enquanto consumidores, com certeza nos lembraríamos facilmente de uma empresa que nos tratou mal. É exatamente isso que você tem que lembrar quando você vai atender o seu cliente. Se você atendê-lo bem, ele vai contar para umas 5, 6 pessoas. Mas se você atendê-lo mal, ele vai contar para no mínimo 20. Então, para você passar uma imagem de uma empresa gentil, de uma empresa interessada em solucionar os problemas do cliente, só existe uma maneira: tendo um comportamento gentil, seguindo tudo o que a gente já disse nesse vídeo enquanto importância para a gentileza. Embora tenhamos tratado aqui o tempo todo sobre o poder da gentileza, é claro que sabemos que todos nós temos dias ruins, fases difíceis, aqueles momentos em que a gente não gostaria de ser gentil, não tem essa predisposição para ser gentil. Mas é justamente aí que entra a grande diferenciação, o grande poder da gentileza. Então, se você decide se comportar de um modo gentil, tudo fica mais fácil ao seu redor. E aí você termina melhorando o seu dia, o dia do seu cliente e o dia de todas as pessoas que estão trabalhando no mesmo departamento ou no mesmo espaço que você. E é aí que você entende como funciona o poder da gentileza.